A vida em 2 pesos e 2 medidas. As doenças e problemas do cotidiano estão aí, mas é possível garantir bem-estar com medidas simples. Vento, chuva e frio. É o inverno que chega para ameaçar a saúde. Mas você sabia que não é tão difícil vencer o duelo contra a estação mais rigorosa do ano? Porto Alegre na liderança de um trágico campeonato. Somos campeões no número de fumantes em todo o país. Saiba como acabar com o vício. Atenção, mulheres! É possível diminuir o sofrimento causado por uma velha conhecida, a TPM. Para todos que buscam uma boa forma física, nada pode ser melhor do que praticar exercícios, mas não invente de forçar a barra sem consultar especialistas. Amor sinônimo de bem-estar. Especialistas garantem. Sexo pode ser um excelente remédio para a sua saúde. E ainda, conheça a mulher que aos 96 anos é exemplo de vitalidade. Saúde e bem-estar é o tema do TV Foca que começa agora. Fique com a gente. Agressão à saúde em alta. As campanhas não param, mas sobra falta de conscientização. A capital dos gaúchos apresenta um dado assustador em relação ao hábito de fumar. O tabagismo é uma doença resultante da dependência de nicotina. Os cigarros contêm cerca de 4.720 substâncias tóxicas e são responsáveis por vários problemas que afetam a saúde. Entre eles enfisema, bronquite crônica, câncer de pulmão, cardiopatia isquêmica e infarto. Porto Alegre é a capital onde as pessoas fumam mais cigarros por dia. O Ministério da Saúde afirma que 9% dos moradores da cidade consomem um maço ou mais diariamente. O Programa Municipal de Controle do Tabagismo oferece atendimento para quem deseja largar o cigarro. A gente faz um tratamento que inclui um grupo terapêutico e consultas individuais. Então, esse grupo terapêutico tem uma fase que se chama de intensiva, de 8 semanas, com uma reunião a cada semana, de 1h30, onde a gente vai, então, preparar os pacientes para parar de fumar. E também os pacientes são avaliados para o uso de alguma medicação, quando existe essa indicação, para ajudar nesse processo também. Pedro de Lima encontrou na família a motivação para vencer o vício. Do filho, né, que não fuma, nunca fumou, né? A mulher também não fuma. E hoje está difícil de fumar, né? Hoje tu entra em qualquer lugar, tu te olha, parece que tu é um pesteado. Atualmente, o tabagismo é responsável por 5 milhões de mortes ao ano no mundo. Para que esse número impressionante diminua, é fundamental a ajuda da família e de iniciativas como os grupos de apoio. Um problema que afeta todas as mulheres com maior ou menor intensidade: a tensão pré-menstrual. Se você também sofre com ela, saiba como se prevenir e amenizar os sintomas. Fico muito ansiosa, geralmente como muito doce, como muita besteira, né? E a gente geralmente desconta em namorado, pai, mãe. Normalmente eu fico bem irritada, assim, qualquer coisinha é motivo para sair soltando os cachorros, em qualquer um. Eu fico muito ansiosa, me dá muita vontade de comer doce também, fico agitada. Bianca Bordim tem 23 anos e todo mês sofre com a TPM. Ela diz que não sente cólicas ou dores no corpo, mas que outros sintomas atrapalham a rotina. Olha, eu fico muito sensível, com muita vontade de chorar. Ninguém pode falar, um pouquinho mais nervoso comigo me deixa assim muito ansiosa. Eu tenho vontade de ficar muito sozinha por causa disso e muito estressada, muito assim, não consigo falar mais calmo com ninguém, fico sem paciência. Bianca reclama que a tensão também influencia os estudos. Quando eu tenho provas, me incomoda muito. Eu preciso estudar e não consigo me concentrar porque eu estou muito ansiosa, eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Uma pesquisa realizada pela Unicamp revela que 8 em cada 10 mulheres sofrem com a TPM. Nervosismo, ansiedade e alterações de humor. Conseguir amenizar esses sintomas pode ser mais fácil do que se imagina. Médicos afirmam que uma alimentação correta, aliada à prática de exercícios físicos, pode diminuir todos os sintomas. É recomendado aumentar a ingestão de alguns alimentos 10 dias antes da menstruação, entre eles os que contêm vitamina B6, como banana e cereais integrais. É fundamental consumir vegetais verdes escuros, que contêm fibras e são fonte de magnésio. E também
aumentar a ingestão de cálcio, encontrado no leite e derivados. Das carnes, o peixe é mais indicado, pois contém ômega 3, que evita problemas cardiovasculares. Também ajuda a ingerir castanhas e nozes, ricas em vitamina E. Os médicos alertam que a mulher deve diminuir as frituras no período de tensão. Alimentos com muito sal provocam a retenção de líquido e agravam incômodos como inchaços e cólicas. É preciso evitar o consumo de chocolate e gordura em excesso nessa época. A grande aliada das vítimas da TPM é a atividade física aeróbica. Se sabe que o esporte, ou que a caminhada, ou algum tipo de ginástica, pilates, o que for que a paciente faça, ajuda a liberar endorfinas e ajuda a melhora dos sintomas. Né? Até os sintomas tipo cólica, né? Cefaleia, tensão. Como foi visto, a tão temida TPM pode ser prevenida com dieta adequada e adoção de alguns hábitos. Mesmo assim, há quem encontre outras formas de amenizá-la nesse período. Comer muito doce, ver filme, ficar bem sozinha. Não quero a companhia de ninguém, não quero que falem comigo. E que me deixem assim, bem quietinha até passar. O estudo sobre TPM foi realizado pela Universidade Estadual de Campinas, em parceria com o Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva. A pesquisa entrevistou 1.053 mulheres com idades entre 18 e 40 anos. Veja a seguir. Chega o frio e com ele as doenças de inverno. Saiba como prevenir esse tipo de problema. E também, sua alimentação pode ser o começo para uma boa qualidade de vida. Não se sobrecarregue. Faça apenas o que você sabe que vai conseguir fazer. Descanse e relaxe sempre que tiver uma chance. Durma pelo menos 8 horas por noite em ambiente tranquilo. Procure dormir e acordar sempre no mesmo horário. Característica marcante nos 3 estados do sul, o inverno não precisa ser necessariamente sinônimo de doença. Os males causados pelas temperaturas baixas muitas vezes assumem dimensões maiores porque as pessoas não seguem alguns conselhos simples. O inverno chegou e com ele vem a umidade, o frio e as visitas mais frequentes ao médico. A situação pode se tornar caótica, especialmente nos hospitais. As mudanças de temperatura que acontecem no inverno podem causar doenças como gripe, resfriado e pneumonia. A falta de prevenção colabora com a lotação das emergências. Para evitar as chamadas doenças de inverno é simples. Basta estar agasalhado de acordo com a temperatura, ter uma boa alimentação, tomar bastante água e lavar bem as mãos sempre. Crianças, idosos, fumantes e pessoas com doenças crônicas, como bronquite e asma, contraem mais facilmente as infecções e devem ter um cuidado ainda maior. O otorrino Sérgio Mussali alerta sobre os tipos de transtorno que as doenças de inverno podem causar à saúde. Então pode ter dor de ouvido, pode ter nariz trancado, pode ter dor de cabeça, pode ter dor nos maxilares, muitas vezes dor de dente, quando compromete a área do nervo trigêmeo, que passa pelos dentes, né? E se descer, nós vamos ter então uma infecção de vias aéreas inferiores. Aí a pessoa pode ter bronquite, pode ter traqueobronquite e pode ter inclusive uma pneumonia.
Médicos afirmam ainda que a vacina da gripe não é um método ideal para impedir a contaminação pelo vírus. Então, a vacina contra a gripe tem por objetivo evitar que as pessoas mais suscetíveis, principalmente crianças e idosos, venham a desenvolver uma pneumonia secundária a um quadro gripal. A vacina não evita a gripe, né? Ela serve para evitar as complicações da gripe. A prevenção é a forma mais simples de manter a saúde em dia. Mas lembre-se, se você contrair as infecções, evite a forma mais simples de recuperação, a automedicação. E uma curiosidade, o tempo frio e úmido que ocorre no inverno pode causar também dores nas articulações. A informação não é comprovada cientificamente, mas especialistas afirmam que o clima típico da estação pode influenciar na expansão e contração dos tendões, músculos e ossos. Você é o que você come. O velho ditado abre os olhos para uma questão que une paladar à saúde. Veja que o bem-estar do corpo também depende dos seus hábitos alimentares. Na correria diária, almoçar com calma é quase impossível. Mas pouco tempo para comer não pode ser motivo para descuidar da alimentação. Quando a gente não consegue fazer as refeições em casa, com tranquilidade, poder preparar o seu próprio alimento, a gente procura então os estabelecimentos comerciais, os restaurantes. Nos restaurantes existem diversas opções para a nossa escolha, né? Podendo contemplar uma alimentação saudável e também suprir os nossos desejos, porque a gente muitas vezes tem vontade, né, e acha que não pode ingerir determinado alimento. Isso não é verdade. A maioria dos restaurantes possui uma variedade de alimentos capaz de suprir todos os nutrientes que o organismo precisa. A gente precisa escolher, né, opções ideais. Então a gente sempre vai ter a porção proteica nos cardápios, através das carnes, né, que são também fontes de ferro bem importantes, né? A gente vai ter a opção do carboidrato, da batata, do arroz. Aqui a gente tem o exemplo do arroz integral, depois o arroz branco, o feijão, uma leguminosa super importante, também rica em ferro. Depois a gente tem as opções dos legumes, das verduras, né, onde a gente vai estar contemplando vitaminas e sais minerais. E como eu havia dito antes, a questão das cores é super importante para que a gente consiga contemplar o maior número possível desses nutrientes, né? Uma alimentação saudável não significa deixar de comer tudo o que se gosta, mas às vezes é necessário fazer algumas restrições. Eu tenho o colesterol alto, tenho propensão a ter. A alimentação eu consigo deixar ele com um nível mais baixo do que o que é o limite. Algumas coisas eu aboli. Queijo é uma coisa assim muito legal e tudo, mas é muito gordo, né? Leite, eu não chego nem perto de leite integral, manteiga, margarina, não uso margarina, nem sei o que é margarina. Se alimentar de uma forma saudável só depende de você. Doces e frituras devem ser consumidos com moderação. Esse é um esforço que vale a pena. Sobrepeso é uma das doenças do novo século. Dados do IBGE sobre a obesidade no país, recolhidos entre 2008 e 2009, apontam que o sobrepeso atinge mais de 30% das crianças entre 5 e 9 anos de idade. Acima dos 20 anos, 48% das mulheres estão nessa categoria, junto com 50,1% dos homens. O mais alarmante é que esses números indicam uma epidemia. Se mantermos esse ritmo, em 10 anos, 30% da população será obesa. Esse é o resultado do novo estilo de vida, apressado, recheado de comidas calóricas e menos nutritivas. A intenção pode ser boa, mas os benefícios nem sempre são os esperados. Esqueça a ideia de manter o preparo físico sem consultar quem entende do assunto. Veja essa imagem. E agora essa. Notou alguma diferença? É incomparável os benefícios que uma atividade física propicia para a nossa saúde. Porém, um exercício mal praticado pode provocar diversos danos para a nossa qualidade de vida. O estudante de Educação Física Luiz Eduardo dos Santos e o professor Márcio Miller vão mostrar os 3 exercícios que mais são praticados de maneira incorreta. Não é uma maneira adequada. Por quê? Porque ele manteve as pernas estendidas, né, o quadril e as pernas estendidas.
e ele fez uma flexão excessiva do tronco. E, além disso, não teve o controle da respiração durante o exercício. Na medida que o Luiz Eduardo, então, ele aproximou os pés do corpo, ele fez uma flexão do quadril e ele fez uma flexão dos seus joelhos também. E ele apoiou a coluna no solo, ou seja, a região lombar ficou em apoio, oferecendo maior controle e maior segurança. Em primeiro momento, o tipo de pisada do Luiz Eduardo ela não está adequada, né? Então ele está fazendo uma pisada mais saltitante, e onde ele deveria, em primeiro momento, apoiar primeiro o calcanhar no solo, né? Isso ele pode trazer alguns prejuízos às articulações do tornozelo e também dos joelhos. Essa postura mais adequada, então, ele acerta a pisada, né? Então ele, como eu falei anteriormente, ele apoia em primeiro momento o calcanhar no solo, consequentemente ele vai ter um impacto diferenciado, ou melhor, uma distribuição de impacto de maneira diferente, diminuindo a sobrecarga de tornozelos e joelhos. Com o tórax mais alinhado também, então ele diminui o esforço na coluna e na região cervical também, pela projeção da cabeça que não ocorre. E com os braços ao lado do corpo, com os cotovelos fletidos, ele também diminui a tensão na região da cintura escapular. Pelo movimento que o Luiz Eduardo realiza de uma excessiva extensão do tronco, então ele potencializa muito os eretores da coluna e menos a musculatura que ele deveria, que seria a musculatura mais dorsal. Quando o Luiz Eduardo demonstrou a segunda situação, que ele alinhou mais o seu tórax, então ele estabeleceu um posicionamento fixo para o seu tronco, né? Consequentemente, ele preservou os alinhamentos da coluna e trabalhou em cima do movimento do braço para estimular a musculatura da região dorsal. Atenção! A prática de exercício de maneira incorreta, a longo e a curto prazo, pode evoluir para problemas musculares e ósseos. A atividade física também pode trazer alguns prejuízos, né? Hoje se preocupa muito assim com a questão das lesões musculoesqueléticas, né? Então, como nós vimos ali em algumas execuções do Luiz Eduardo, em algumas situações a pessoa não vai ter uma resposta imediata. Mas ao longo do tempo, através de repetições e de hábitos que podem não ser os melhores, desencadear um processo de lesão e de alguma perda, né? E veja no próximo bloco, movimento, ação e alegria. Conheça a fórmula que mantém a saúde de quem vive há quase um século. Especialistas garantem, a combinação sexo e amor pode ser bom para a saúde. Mantenha-se sempre positivo e lembre-se, nada como uma boa risada para desestressar. Dê preferência a uma dieta com baixo teor de gordura, repleta de frutas, vegetais e cereais. A garantia da existência da espécie humana analisada sob uma forma pouco percebida. Você sabia que sexo pode ser considerado um excelente remédio para o corpo e para a mente? Parte das funções fisiológicas, o sexo, além de ser fundamental para o crescimento da população, é indicado para o bem-estar físico e emocional do ser humano. Mas o que será que as pessoas pensam sobre isso? Sexo é bom para a saúde? Acho que é muito importante, é fundamental para a vida do ser humano. Acho até que traz muito mais saúde. Faz bem para tudo, para a pele, para o estresse. Eu sou de bem. Faz. Por quê? Deixa o cara feliz, tranquilo, relaxa bastante.
tem aquele lance da endorfina, de todas as enzimas que libera. E porque é bom, pura e simplesmente, né? Sei lá, um exercício que todo mundo faz e é divertido. Além de ser uma atividade física, é um prazeroso e é um ato de carinho. É uma das melhores coisas que o ser humano pode praticar. Equilibrar os hormônios e estimular suas potencialidades também fazem parte dos inúmeros benefícios do ato sexual. Pessoas que fazem sexo regularmente tornam-se dispostas e felizes. Heitor Henschel é médico ginecologista especializado em sexologia. Ele explica que a atividade sexual transcende as necessidades biológicas por causa dos hormônios liberados. A endorfina traz paz. É um hormônio que deixa paz. Então a gente não quer saber, faz amor, não faz a guerra. Ninguém está pensando em guerra, em brigar quando está com orgasmo. Aí fala, cai fora, deixa para lá esse troço. A gente está feliz, está contente, dá um soninho bom, dá a ternura, o sentimento de aproximação, de afago, de carícia leve, sonolência. Então tem uma certa, que a gente chama perspiração pelo corpo, um relaxamento muscular todo, uma paz, então dá um soninho. Fora o aumento da pressão arterial e as substâncias produzidas através do sexo, o doutor destaca a ocitocina, conhecida como hormônio do amor. Na mulher, liberado em diferentes situações. É quando ela está parindo o filho, ela vai encontrar o maior objeto de sua vida, de amor, que é o filho. Ela está inundada de ocitocina. Quando ela está amamentando, que ela está fazendo o que nós chamamos a interação mãe-bebê, que ela está ligando o maior vínculo que pode existir entre dois seres vivos, que é entre o sentimento que une a mãe e o filho. E terceiro, quando ela está tendo orgasmo, que libera a ocitocina, o útero se contrai. Uma vida de alegria, otimismo e saúde. O Brasil já não é mais um país somente de jovens, porém é preciso viver com qualidade. Conheça uma senhora que aos 96 anos esbanja vitalidade e bom humor. O censo de 2010, divulgado pelo IBGE, mostrou que o Rio Grande do Sul foi o estado em que a população menos cresceu. Já a capital gaúcha é o que concentra o maior número de pessoas com mais de 80 anos. Eles totalizam 2,46% dos habitantes. Esse é o caso de Dona Zina, que mesmo aos 96 anos mantém uma vida ativa e melhor que de muitos jovens. Ela faz atividades físicas, cozinha, faz trabalhos manuais e ainda encontra tempo para ver as amigas pelo menos uma vez por semana. Bom, eu levanto, tomo café. Depois eu vou arrumar minha cama. Quando não tem empregada, eu arrumo. Depois eu dou jeito no almoço, vou ver o que eu vou comer. Tirar do freezer o que eu preciso tirar. E faço algum prato. Por exemplo, feijão eu faço bastante. Ponho nas tigelinhas guardadas no freezer. E as outras coisas eu faço na hora, assim, não é? Depois do almoço, depois do vinho, eu vou dormir um pouco. Depois eu vou fazer crochê, ou tricô, qualquer droga. E depois eu vou olhar a novela das 6. Além dos exercícios físicos, Dona Zina faz caminhadas diárias no parcão. Ela também gosta muito de dar pão para as aves do parque e jogar conversa fora com a sua preparadora física e sobrinha Giovana. O idoso, quando a gente pensa nele, a gente tem que pensar em oferecer qualidade de vida. Né? O que é essa qualidade de vida? É ele ter condições de ter autonomia para realizar suas atividades de vida diária, né? Os conhecidos AVDs. E quem trabalha com idoso tem que ter isso muito claro, que é o trabalho diferenciado em relação a um treinamento comum, convencional, com uma pessoa mais jovem. Para Dona Zina, viver não tem mistérios. O segredo? Eu não tenho segredos. Não posso te dizer, mas eu acho que eu vivo bem. A minha consciência é tranquila. Como bem. Vivo com pouco, mas não fico devendo para ninguém. Eu acho que eu acho que é isso, né? Viver bem. A minha tranquilidade, não é?
Foca volta semana que vem. Os horários alternativos do programa são sábado e domingo, às 9h30 da noite, segunda-feira, ao 12h30, terça-feira, às 7h30 e nas quartas, ao meio-dia. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande uma mensagem para o programa. O nosso e-mail é tvfoca@pucrs.br. E nos siga no Twitter, @tvfoca. Até a próxima edição.